Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, no Evangelho segundo narrado por Marcos, no capítulo 3, a passagem que está indicada para a leitura e a passagem que está também impressa na capa do boletim. Se você não estiver com o exemplar da Bíblia nas suas mãos, o texto de Marcos capítulo 3, do versículo 31 ao versículo 35. Diz a palavra do Senhor assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Eu quero ler mais um texto, não está na capa do boletim e nem vai estar na tela aí, mas você que tem Bíblia na sua mão, eu convido para abrir no Evangelho segundo narrado por João, capítulo 2. João, no capítulo 2, e eu vou fazer a leitura de 2 versículos aqui neste capítulo. Em João, capítulo 2, o versículo 3 e 4, diz a palavra do Senhor assim: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Querido Deus, nós agradecemos pela misericórdia do Senhor. Pai, agradecemos por essa chuva que cai lá fora, chuva maravilhosa, necessária para a terra, necessária para o ar, para a nossa saúde. Te agradecemos porque temos um teto sobre a nossa cabeça. Agradecemos, ó Pai, porque podemos estar aqui com os irmãos presencialmente e alguns virtualmente. Agradecemos pelo Teu imenso amor, pela palavra que nós temos em nossa mão. Agradecemos, ó Pai, e agora nós suplicamos que o Senhor nos conceda sabedoria da parte do Senhor, aquela capacidade peculiar para podermos compreender o ensino que o Senhor tem para cada coração, ajudando-nos a lembrar coisas antigas e aprender coisas novas. É a oração que fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor e Salvador de nossa vida. Amém. Queridos irmãos, família é algo criado pelo Senhor. Eu creio que uma das coisas mais especiais da nossa vida é a família. Eu sei que as famílias não são perfeitas. Eu sei que alguns de nós temos dificuldades no convívio familiar. Eu sei que existem famílias que não seguem bem os padrões que nós acostumamos, onde um filho foi gerado da barriga da própria mãe. Há famílias que têm filhos adotivos, mas são família da mesma maneira. Nós amamos a família, eu amo a família, eu gosto de família. Eu gosto da minha família, eu gosto dos meus irmãos, eu gosto dos meus pais, eu gosto dos meus primos, dos meus tios, mas gosto também daquela família que, de certa maneira, eu adotei ao casar. A família da minha esposa também é minha família. Eu brinco lá dizendo assim: eu não sou da família, mas eu sei que eu sou, não é? É claro que eu sou o tio preferido de todo mundo lá, não tenho a menor dúvida disso, mas como é gostoso estar em família, como é bom nós nos reunirmos em família, como é bom a gente comer em família, como é bom nós brincarmos em família. Embora eu sei que família tem, como eu já disse, também as suas dificuldades, muitas vezes para nós. Mas a família foi instituída pelo Senhor. A família é uma organização que é claramente, biblicamente instituída e determinada pelo Senhor. É assim na criação. Deus criou o homem. Há alguns seres vivos que não precisam de outro ser para se multiplicarem, né? Uma das minhas grandes dificuldades com a história evolutiva é porque que uma ameba precisou transformar num ser humano como nós, né? Porque é muito mais fácil se multiplicar dividindo, não é? Sem ter que namorar, sem ter que casar, sem ter que ficar caminhando com todas as jornadas, etc. Mas o Senhor Deus criou o homem
e resolveu criar a mulher, não apenas como companheira, mas como sua companheira, como sua igual, como diz as Escrituras, mas mais ainda para que nesta relação, quando os dois se unem e se tornam uma só carne, haja também a multiplicação, ou seja, os filhos. Então nós vemos o estabelecimento da família pela própria vontade de Deus. Uma relação monogâmica, Deus criou um homem e uma mulher, não foi um homem e duas mulheres, ou dois homens e uma mulher, Ele criou a família monogâmica, e tanto é monogâmica que diz que quando um se une ao outro, se tornem uma só carne, portanto não há espaço para uma terceira carne neste agrupamento. Foi assim que Deus criou a família, e os filhos também, os colocou nesta relação familiar. Isto é algo assim de muito claro nas Escrituras, a família estabelecida pelo Senhor. Também Deus determina que na família os pais sejam responsáveis pelo ensino para os seus filhos. No livro de Deuteronômio, lá no começo, quando o Senhor está estabelecendo os princípios que deveriam nortear a vida em Israel, no capítulo 6, há uma declaração conhecidíssima, que é a declaração com que o povo judeu até hoje inicia os seus cultos, não é? Chamado Shema, por causa da primeira palavra hebraica que temos aqui, onde diz no versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí o Senhor começa a dar ordens, acabou de repetir os 10 mandamentos, estão no capítulo 5 de Deuteronômio, e aqui no capítulo 6 então o Senhor continua instruindo, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. E aqui há uma instrução para o ser humano no seu relacionamento com Deus, mas aparece a família. O Senhor mais uma vez dá ordens para a família, mais uma vez reforçando a importância da família, porque no versículo 7 diz, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ou levantar-te. Portanto, meus irmãos, os princípios da família estão estabelecidos claramente nas Escrituras. Não é uma invenção ocidental, não é uma invenção de algum grupo específico étnico do mundo, mas é estabelecido pelo Senhor Deus. Eu sei que as culturas muitas vezes dão diferentes ênfases aos entes familiares, mas a verdade é que a família é algo que é tão costumeiramente conhecido em todo lugar do mundo, porque ela foi estabelecida por Deus e está dentro do nosso coração. A família deve ser amada, respeitada, e ela tem este relacionamento colocado. Os pais devem ensinar os seus filhos, mas não é só isso não. A palavra de Deus também diz que os filhos devem respeito aos pais. Num dos textos mais difíceis e fortes, na minha maneira de entender, das Escrituras, também na lei do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 21, versículos 18 a 21, Deuteronômio 21, versículos 18 a 21, está escrito o seguinte: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto, beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Essa é uma das leis civis mais fortes que nós encontramos nas Escrituras, porque ela coloca alguma coisa que para nós que somos pais é tremendo: levar um filho diante de um juiz, sabendo que esse filho acabará sendo morto, apedrejado. Não se preocupem, meus irmãos, essa lei civil não perdura nos dias de hoje. Nós aqui na igreja, por mais que sejamos acusados de puritanos, não defendemos uma lei dessa de maneira nenhuma, mas era a lei estabelecida, porque o Senhor entendia que a família era importante em Israel, e está declarado aqui, para que esse mal não continue no meio do povo, porque assim que é a organização estabelecida, a família é algo que o Senhor Deus ama e quer que exista, Ele determina que exista.
Eu sei que nem todos conseguem alcançar um matrimônio, não se casam, nem todos os casados podem ter filhos, isso acontece muitas vezes, mas eu digo a cada um dos irmãos que o casamento, a família é uma bênção de Deus. E nós devemos entender que isto é um privilégio que Deus dá cada vez maior. Por causa disso, meus irmãos, causa muito espanto, pelo menos num primeiro momento, os dois textos que eu li aqui no começo desta mensagem, que na verdade o texto de Marcos é o alvo da minha mensagem de hoje. Porque são dois textos que falam do relacionamento com Jesus, com seus familiares, de uma maneira particular com sua mãe, com Maria, sua mãe. Maria, eu não tenho a menor dúvida, as Escrituras deixam muito claro, ela é uma mulher especial entre todas as mulheres. Maria é uma mulher privilegiada pelo Senhor, cheia de graça, diz a Bíblia. E quando nós sabemos que as nossas definições de graça, em qualquer igreja cristã, seja reformada, seja qualquer linha de pensamento, qualquer igreja cristã define graça da mesma maneira. Graça é um favor imerecido. Se Maria foi cheia de graça, ela foi alvo de um favor maravilhoso, que nenhuma mulher tem o direito de invejar, é claro, mas um privilégio que especialmente as mães em Israel aguardavam, queriam ter. Ana queria ter um filho, ela não tinha filho, ela era alvo de desprezo porque ela não tinha filhos. Para uma mulher judia isso era algo terrível, porque a promessa de Deus de um herdeiro da mulher esmagar a cabeça da serpente era algo tão maravilhoso, estava tão intrínseco dentro do entendimento religioso em Israel, que uma mulher sem filhos ela se sentia triste duplamente, por não ter alguém para quem ela desse de amamentar, que fosse seu filho, sua filha, que ela cuidasse e que cuidasse dela, mas porque não havia possibilidade dela ser geradora daquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Daí o cântico de Ana que nós cantamos aqui, que nós lemos aqui na liturgia. Então Ana, ela declara a grandeza de Deus, ao ficar grávida de Samuel, a ter este menino que ela entregou ao Senhor e o Senhor a abençoou com outros filhos. Nós sabemos muito bem o que as Escrituras falam sobre tudo isto que nós encontramos aqui. Mas causa estranheza em dois episódios diferentes a maneira como Jesus trata os seus familiares. No episódio aqui em Marcos, nós estamos caminhando com Marcos, nós estamos pregando em Marcos. Se você está me vendo pela primeira vez e não tem visto, olhe os cultos anteriores e veja as mensagens anteriores. Nós estamos caminhando no Evangelho de Marcos. Marcos chega aqui num momento especial, onde Jesus está pregando, está num lugar cercado de discípulos, não havia espaço mais uma vez, tanta gente ao redor de Jesus, não havia espaço para nada, e chega Maria e os irmãos. Marcos é muito específico, ele fala em irmãos e irmãs de Jesus. Eu não vou entrar nessa discussão que é secular, não é? Uma parte da igreja cristã entende que Maria não teve outros filhos, defendem a virgindade perpétua de Maria, algo que não está claramente estabelecido nas Escrituras. Nós somos da parte da igreja cristã que acreditamos que não há nenhum demérito em Maria em ter outros filhos, não a diminui em nada, absolutamente. E por causa do termo usado no nascimento de Jesus, nós entendemos que ela teve outros filhos. Quando a Bíblia fala a respeito da filiação de Jesus com o Pai, em João 3,16, passagem que todo mundo sabe de cor, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. E quando Jesus nasce, o texto da Sagrada Escritura fala que Maria deu à luz o seu filho primogênito. Se fosse o único, não tivesse outros, não há motivo para as Escrituras não estabelecerem que Maria tinha dado à luz seu filho unigênito, mas não é motivo para nosso debate maior. Alguns dizem que esses filhos e filhas que estão aqui são primos, ou são meio-irmãos de Jesus, não é? Então é um argumento que alguns usam para esse texto. Mas o fato é que Maria e os irmãos e irmãs de Jesus chegaram para tirá-lo daquela situação que ele estava.
Jesus está ali então pregando, está cercado de seus discípulos, muitos assentados à sua roda. Quando você lê os textos paralelos, especialmente Mateus, há sempre um detalhamento maior em Mateus. Mateus é mais detalhado ainda em trazer os detalhes, mas estão todos ali ao redor de Jesus. Não havia espaço. Maria e os irmãos e irmãs de Jesus não conseguem entrar onde ele está, então pedem para alguém avisar. Eu fico imaginando essa história. Se não dava para entrar, então deve ter sido aquele aviso que vai de ouvido em ouvido. Maria está lá fora, e está um avisa o outro, avisa o outro, avisa o outro, avisa o outro, e chega em Jesus. E Jesus então, quando recebe aquela informação que sua mãe e seus irmãos estão ali, sabendo o que estavam ali, ele diz essa frase espantosa para alguns de nós: quem são meus irmãos e minha mãe? Quem são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? Eu creio dos meus lábios, se fosse dito isso, se eu dissesse isso em algum momento, seria perfeitamente justo, não é, que alguém dissesse assim: o Fernando Hamilton está desonrando sua família. Como assim? Quem são os irmãos, as irmãs e os pais deles? Será que ele tem dúvidas sobre isso? Mais uma vez, José não é citado. Desde o começo do ministério terreno de Jesus, José não é citado, a não ser quando alguém diz: não é esse o filho do carpinteiro? É justo, é legítimo, para mim me parece muito claro entender que José já tinha morrido nesta época. Ele não aparece nenhuma vez em nenhum dos momentos depois que Jesus inicia o seu ministério, não é? Esse é um caso clássico. Se José estivesse vivo, estaria ali junto. Estão os irmãos, as irmãs, está Maria e não está José. Provavelmente já tinha falecido José, não é? E Jesus fala: quem são? Quem são estes? Para nós pode causar no primeiro momento um espanto muito grande e de certa maneira até legítimo. Eu creio que num pensamento lógico, simples, é até legítimo o pensamento disso. É mais agravado ainda quando nós sabemos que no começo do ministério de Jesus, porque é o primeiro milagre que ele faz, portanto é antes deste tempo, fato narrado em João, não narrado em Marcos, mas narrado por João, Jesus Cristo transforma água em vinho. Isto é declaradamente o primeiro milagre de Jesus. E conta essa história que nós lemos aqui, que estavam numa festa, numas bodas, comemoração de algum casamento, alguma coisa, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse para ele: eles não têm mais vinho, não é? Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? É uma frase também muito dura, não é, meus irmãos? Se eu falasse isso com minha mãe, merecia um tapa na boca. Eu não estou dizendo que minha mãe batia na minha boca, estou apenas dizendo que merecia, né? Não quer dizer que ela daria, mas merecia. Que isso? Que isso é jeito de falar com sua mãe, menino? Isso ela falaria. Lembro, acho que até escuto a voz da minha mãe falando: isso é jeito de falar com sua mãe, menino? Não é? E você falaria com seu filho alguma coisa parecida se ele fizesse algo com você. Isso é jeito de falar? Não é? Que eu tenho contigo, mulher. Eu tenho contigo. Deus estabeleceu a família. Jesus não cometeu pecado. Jesus é o Deus encarnado. Ele ama a família. Ele veio ao mundo no seio de uma família. Ele foi criado dentro de uma família. Ele foi ensinado nos princípios de Deus dentro da família. É evidente que Jesus amava e honrava seus pais. Esse é um dos mandamentos mais destacados entre todos os mandamentos deixados pelo Senhor. Por que esse tipo de relacionamento com Ele? Porque aqui Jesus Cristo, nos dois casos, está no pleno desenvolvimento do seu ministério. E o que acontece é que nós temos uma mãe amorosa, zelosa. Eu não consigo ver outra coisa. Maria é uma mãe como você. Você que está vivendo, você que é mãe. E para ser justo, como você é pai também, porque parece que nós pais não ligamos muito para os filhos. Isso é impressão e é intriga da oposição, com certeza. Mas Maria é uma mãe como você. Ela ama o seu filho, ela conhece o seu filho, ela cuidou do seu filho, ela acalentou o seu filho, ela deu de mamar para o seu filho. Provavelmente não está escrito nas Escrituras, mas também é legítimo pensar
que esse menino Jesus, com seus 2, 3 anos, deve ter caído e ralado o joelho. Então Maria deve ter cuidado do joelho de Jesus. Quem sabe ele teve febre? Não sabemos, não é? Maria deve ter cuidado do seu filho. Ela tem uma ligação com esse menino, como com todos os seus filhos. Ela é uma mãe zelosa, amorosa, como tem que ser, como todas as mães devem ser, e os pais também. E há notícias de que o que Jesus estava fazendo estava trazendo controvérsia. Aqui nós voltamos para o contexto de Marcos. Nós sabemos que cada vez mais há oposição a Jesus. Há multidões pressionando Jesus. Lembram, num outro sermão, eu falei que ele teve que pedir para os discípulos para deixar um barquinho, porque corria risco de cair no mar. Tamanha pressão da multidão sobre ele. A sua família chegam essas notícias. No começo deste capítulo 3, é dito que os seus amigos, aqueles que estavam junto com ele, a sua família, estava preocupada com o que estava acontecendo, queriam preservá-lo do mal. Há um estudo, alguns que desenvolvem estudos aqui dizem que aquela outra referência não é necessariamente com referência a pai e mãe, porque o termo usado ali pode dizer familiares e pode também significar aqueles que são chegados mais próximos. Mas todos que amavam Jesus estavam preocupados com a situação, esse é o fato. Não importa se ali antes também era Maria e os irmãos ou não, mas o fato é que estavam todos preocupados com Jesus. Estava causando um alvoroço, ele estava sob ameaça. Certamente que as notícias dos escribas e dos outros indo sobre Jesus e perguntando e pressionando, certamente sabendo das condenações em Israel para a heresia, que queriam dizer que ele era um herege, que ele era um falso Messias. Certamente isso tudo estava preocupando os familiares de Jesus, e eles chegam ali para tirá-lo, para afastá-lo daquele trabalho. Lá em Caná, o Senhor Jesus está desenvolvendo o seu ministério e Maria está querendo ajudar. Eu lembro lá nos meus tempos de mocidade, dirigindo reunião de mocidade, que nós falávamos que Deus não quer mãozinha. Eu vou dar uma mãozinha para o Senhor. Deus não quer que a gente dê uma mãozinha para Ele. Todas as vezes que nós queremos dar uma mãozinha para Deus, nós acabamos nos dando muito mal. Muito mal. A mãozinha para o Senhor foi o que quiseram dar os filhos de Arão. A mãozinha para o Senhor foi o que quiseram fazer aqueles sacerdotes quando os bois tropeçaram, levando a arca do Senhor, amparando e segurando a arca com as mãos, mas desobedecendo a Deus. De certa maneira, a mãozinha para o Senhor foi o que fez Saul, quando depois de uma batalha levou os bois para sacrificar ao Senhor. Queremos fazer alguma coisa da nossa conta. Deus não precisa e não quer mãozinhas, nós temos que obedecer ao Senhor Deus. Toda vez que nós queremos dar uma mãozinha para Deus, nós acabamos nos saindo muito mal. Ontem o Pablo estava fazendo um estudo, estava lembrando para nós do que a Bíblia diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. E ter fé não é assim, eu sou crente, então tenho fé, não. Fé é ter confiança absoluta na vontade de Deus. Maria certamente naquele momento estava preocupada. Certamente alguma coisa já devia ter acontecido para Maria falar aquilo com Jesus. Jesus não era o garçom. Jesus não era o maître. Jesus não era o responsável por aquela festa. A Bíblia não diz isto. Por que ela foi falar com ele? Que coisas Jesus não teria praticado que Maria conhecia? Não sabemos, as Escrituras não falam. Mas ela se dirige a ele. Acabou o vinho. Acabou o vinho. E ele fala, que eu tenho contigo, mulher. Por que ele fala isso? Porque ele já estava assumindo claramente a sua missão como servo de Deus. Na lei mosaica está determinado que um sacerdote, para iniciar seu trabalho, ele deve ter pelo menos 30 anos. É a idade, vamos dizer assim, da emancipação para o trabalho, para o serviço sacerdotal. Jesus está ali já aos seus 30 anos, iniciando o seu ministério. E claro que Maria sabia, claro que ela sabia, ela ouviu os anjos cantando, ela viu o arcanjo falando com ela sabia que ela era a mãe do Messias, ela sabia e ela aprendeu na lei de Deus a obediência que devemos ter a Deus acima de todas as coisas, mas
Jesus Cristo está afirmando com a sua atitude algo que ele disse com seus lábios noutra ocasião, no Evangelho de João, no capítulo 4, o versículo 34, eu leio o que está escrito aqui. O Senhor Jesus disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus aqui não está no momento mais de obediência específica. Jesus Cristo está aqui debaixo da ordem do Pai, fazendo o ministério do Pai. Ele não está aqui mais para seguir orientações de pessoas, legítimas que fossem, num nível normal. Ele está fazendo a vontade de Deus. Jesus olha, volta a Marcos, para as pessoas ao seu redor e diz: quem são minha mãe e meus irmãos? Quem são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? Marcos diz mais especificamente. E ele olha para todos aqueles que estão ao seu redor e, sem desprezar sua família, ele não poderia desprezar sua família, porque isso é contra a lei de Deus. Verdadeiramente, se tivesse feito isso, ele estaria pecando. Ele não despreza a sua família, mas ele faz a declaração maravilhosa de que todos que estão ao seu redor são sua família. Por exemplo, quando ele fala minha mãe e meus irmãos são vocês, é claro que ele não está referindo a uma mãe que ele precisava no lugar de Maria. Quem de vocês, mulheres casadas aqui, mães, seriam a mãe de Jesus? Não é isso que ele está dizendo. Ele não está fazendo uma referência, ele está falando a minha família. Quando ele cita a minha mãe e meus irmãos, ele está falando da família. E ele faz uma declaração belíssima, mais uma vez uma declaração belíssima do seu ministério. E ele termina esse texto dizendo assim: todo que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe, é a minha família. Ele está ampliando a sua família. Aquele não era um momento em que seus familiares de laços sanguíneos, não era um momento que seus familiares estavam ligados ao seu ministério, pelo menos a cada instante, senão estariam sentados na primeira fila ao redor dele. Não era. Quais os motivos? Não sabemos, não há entendimento para nós, mas certamente até os 30 anos de idade, quantas vezes Jesus não testemunhou acerca do Pai para os seus próprios irmãos, suas próprias irmãs, para sua mãe e enquanto vivo para o seu pai também. Então, era um momento específico, mas ele está aqui fazendo uma declaração que, longe de desprezar a família, alcança você e a mim, porque todos nós somos incluídos nessa grande família de Jesus. Quando nós cantamos o hino que nós acabamos de cantar, a segunda estrofe fala: família de Jesus somos família de Jesus, e somos mesmos. Ele é como um primogênito, ele é o primogênito da criação, mas ele é como nosso irmão primogênito. E isso é um privilégio muito grande para nós, meus irmãos, é algo precioso para nós. De novo, João, evangelista, no capítulo 1, versículo 12, diz alguma coisa que muitos aqui sabem de cor: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E mais para frente o Senhor Jesus Cristo ensina a orar, e quando ele ensina a orar, as primeiras palavras são: Pai nosso que está nos céus. É família, nós somos a família de Jesus, nós seguimos Deus, nós amamos Deus soberano. Nós servimos ao Criador, aquele que está sobre todas as coisas, mas somos a família dele. Nós não somos um povinho à parte, segunda categoria, encostadinho lá. É claro que com respeito à perfeição, à majestade, à soberania, à santidade de Deus, nós somos, sem dúvida nenhuma, muito menores, não tenho nem comparação. Mas nós somos a família de Deus. Quando Jesus Cristo veio ao mundo e viveu a sua vida e morreu, dando-se por você e por mim, pagando a sua e a minha dívida ao morrer na cruz, porque o salário do pecado é a morte. Quando Jesus Cristo morreu, ele nos comprou, ele nos resgatou. É o momento da vitória do Senhor, é o cumprimento da profecia da cabeça da serpente ser esmagada, já foi pisada. Com a morte e a ressurreição de Jesus,
Satanás foi esmagado. Esses dias eu vi um pastor numa transmissão fazendo uma comparação entre o dia D e o dia V, né? Então o dia D foi quando as tropas desembarcaram na costa da França. Daquele dia em diante a Alemanha já estava derrotada, não é? Ou ela estava nos vias de ser derrotada, mas não entregou os pontos não, até o dia da vitória. Até o dia da vitória, quando eles entraram lá em Berlim, quando venceram definitivamente. Satanás já está derrotado. Já está derrotado. A Bíblia diz que o Senhor despojou Satanás, os principados e potestades. Porque você, crente, tem medo. Nós temos medo apenas de sermos enganados e caímos porque somos pecadores. Mas ninguém tem que ter medo de capeta. Desculpa falar assim, é porque tem gente que tem até horror de falar esse nome, né? Quanto mais fala, diz uma tradição, mais chama perto. Desculpe estragar a sua ilusão. Você não precisa chamar porque ele já está perto suficientemente, né? Mas ele já foi derrotado. Por causa disso que Paulo afirma de uma maneira tão maravilhosa: em Cristo somos mais que vencedores. Não é seremos vencedores, quem sabe ganharemos. Em Cristo somos mais que vencedores. Ele venceu a morte, ele venceu Satanás. A profecia foi cumprida em Jesus. Nenhuma mulher mais hoje precisa querer ter um filho para, quem sabe, ser mãe do Messias, porque isto já foi cumprido em Maria. E ele veio para ser o nosso irmão, e nós fazemos parte da família de Jesus. Que privilégio, não é? É um negócio que eu acho muito interessante, aquela história da heráldica. A heráldica trabalha com os escudos, não é? Com aqueles símbolos familiares. A heráldica da minha família não é tão bonitinha não, porque o escudo da minha família, como é costa, são costelas, então são uns ossinhos assim. Eu não acho tão bonito como outros que tem, mas é da minha família, né? Esse é o símbolo da minha família, são os costas, né? Então a heráldica trabalha com esses símbolos. Alguns orgulhosamente mandam fazer e colocar em suas paredes. Orgulho aqui não é um sinônimo de pecado, tá? É no sentido de alegria, porque pode ser que você tenha na sua casa ou tem um chaveiro aí, vai ficar chateado com o que eu disse. Mas, na verdade, tem lá o símbolo da sua família. Mas, meus irmãos, aqui tem um negócio muito maior do que tudo. Nós somos a família de Jesus. Não tem Costa, não tem Silva, não tem Souza, não tem Rosa, não tem Flor, não tem Valim, não tem Machado, não tem... Enfim, eu não vou lembrar tudo quanto é sobrenome que existe por aí, existem tantos. Nós estamos aqui todos na família de Jesus. E se tivesse que ter um escudo, claro que só teria uma coisa nesse escudo: a cruz de Cristo. É claro, só poderia ter este. Essa cruz de Cristo é o nosso escudo verdadeiro. Somos todos da mesma família. Cores, tamanhos, sobrenomes, origens diferentes, mas todos somos de uma só família em Jesus. Por causa que o crente não pode ter no coração do crente nenhuma sombra de discriminação. É um absurdo isso. Nem pensar, não pode. Quem crê em Jesus sabe que isso é um absurdo. É ridículo até mesmo. Porque nós somos todos família de Jesus. Que bênção. Jesus nunca desprezou a família. Pelo contrário, nesta declaração ele afirmou que você e eu, que cremos, somos a família do Senhor. E isto, meus irmãos, não tem preço. Não tem preço. Isto sim, não tem preço. Ao contrário da propaganda aí, né, que fez lá um marketing legal com essa expressão, eu vou dizer para você, isso não tem preço. Nós somos família de Jesus. Não é a nossa denominação, não é a nossa origem, não é nosso sobrenome. É Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Alegre-se nisto.